Imagine só. O que faz com que homens mais velhos sejam frequentemente vistos como irresistíveis por mulheres mais jovens? Talvez você já tenha se perguntado sobre essa questão, ou até notado ao seu redor. Homens que já passaram dos 40 ou 50 anos e que, com uma confiança aparentemente inabalável, conseguem atrair mulheres que, de certa forma, estão apenas começando suas vidas adultas. Seria pura sorte? Uma questão de status financeiro? Ou existe algo mais profundo em jogo? Algo que muitas vezes passa despercebido aos olhos da maioria? Hoje, vamos explorar uma análise crítica sobre o comportamento e as estratégias de homens mais velhos no contexto das relações amorosas e de atração, e como essas práticas se conectam à visão Red Pill, mas com uma diferença. Em vez de enaltecer esses segredos, vamos desconstruí-los, questionando a fundo suas motivações e suas implicações. E mais, vou te mostrar que o sexto segredo, o último e mais poderoso, talvez revele uma verdade que ninguém espera. Mas antes de seguir em frente, quero que você aproveite este momento para se inscrever no canal Além da Red, deixe um like neste vídeo e compartilhe com quem você acredita que se interessa por esse tema. Prepare-se, pois o que você vai descobrir aqui pode transformar a sua visão sobre esses relacionamentos e, quem sabe, até a forma como você encara o mundo das relações entre homens e mulheres. Então, vamos ao primeiro segredo. E, enquanto escuta, reflita. Será que esses métodos são realmente eficazes ou estão fundamentados em uma visão ilusória de poder e controle? Vamos adentrar no primeiro ponto de nossa análise. O primeiro segredo é algo que muitos chamam de confiança inabalável. Homens mais velhos, ao longo dos anos, desenvolvem uma segurança que parece natural. Eles não têm as mesmas inseguranças que homens mais jovens normalmente demonstram em relacionamentos. Essa confiança, para muitas mulheres, é um sinal de maturidade e estabilidade. No entanto, será que essa confiança é sempre autêntica? Na análise crítica Red Pill, questionamos se essa confiança não é, na verdade, uma fachada. Muitos homens mais velhos cultivam essa imagem por acreditarem que precisam parecer fortes e inatingíveis para atrair mulheres mais jovens. E ao fazer isso, estão presos a um ciclo de autoafirmação, onde demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade é inaceitável. E por que isso acontece? Porque nossa sociedade costuma valorizar a aparência de controle e firmeza no homem. Isso leva muitos a se fecharem emocionalmente, reprimindo suas próprias fraquezas e dúvidas. Essa fachada de confiança pode funcionar para atrair mulheres que buscam estabilidade, mas será que sustenta uma relação a longo prazo? Na crítica Red Pill, levantamos a possibilidade de que essa confiança seja mais uma máscara do que uma qualidade real. E quando essa máscara cai, as mulheres percebem que a segurança que parecia tão atraente pode não passar de uma estratégia de sedução calculada. O segundo segredo é um pouco mais sutil, mas extremamente eficaz. Escuta ativa e empatia calculada. Homens mais velhos aprenderam que saber ouvir e mostrar interesse genuíno nas palavras de uma mulher pode ser uma ferramenta poderosa de atração. Quando uma mulher jovem se sente ouvida e compreendida, é natural que ela crie uma conexão emocional. Contudo, aqui entra a análise crítica Red Pill. Será que essa escuta ativa é sempre genuína? Será que esses homens realmente se importam com o que elas têm a dizer? Ou simplesmente desenvolveram a habilidade de aparentar empatia como uma técnica de sedução? Há, de fato, uma linha tênue entre ouvir genuinamente e usar a empatia como um recurso de manipulação. Para muitos homens mais velhos, aprender a ouvir se tornou quase uma técnica ensaiada. Eles conhecem o efeito que isso tem, e ao perceber que essa habilidade pode aumentar suas chances de conquistar uma mulher mais jovem, começam a aplicá-la de forma quase mecânica. Isso nos leva a questionar: essa conexão é realmente verdadeira? E o que acontece quando a mulher percebe que essa empatia era, na verdade, uma técnica de conquista e não um interesse genuíno? A crítica Red Pill nos ajuda a enxergar que, por trás dessa empatia calculada, pode existir uma intenção de manipulação, em vez de uma conexão autêntica. Agora vamos ao terceiro segredo: experiência em vida e em relacionamentos. Homens mais velhos já viveram o suficiente para aprender o que funciona e o que não funciona em um relacionamento. Eles sabem quais palavras usar, que comportamentos evitar
e como se portar para impressionar. Mas será que essa experiência realmente traz algo de positivo para o relacionamento? Ou é apenas uma forma de manter as aparências? Na visão crítica Red Pill, essa experiência pode ser vista como uma espécie de manual de comportamento. Homens mais velhos aprendem, muitas vezes, a não serem eles mesmos, mas a se tornarem o que as mulheres esperam ver. Isso nos leva a uma reflexão importante. Até que ponto essa experiência é realmente benéfica? Será que ela não está apenas ensinando os homens a se moldarem a um ideal, em vez de serem autênticos? Na maioria das vezes, essa experiência não é um reflexo de crescimento pessoal, mas de um aprendizado sobre o que agrada ou desagrada às mulheres. Homens mais velhos muitas vezes dominam essas técnicas como se fossem regras sociais, e ao aplicá-las, acabam por transformar o relacionamento em um jogo de poder e influência, e ao fazerem isso, se afastam da verdadeira conexão, criando uma relação onde tudo é ensaiado e calculado. Esses 3 primeiros segredos que abordamos, confiança inabalável, escuta ativa e experiência, são apenas o início da nossa análise. Eles revelam como homens mais velhos podem utilizar certas técnicas para atrair mulheres mais jovens, mas também mostram o quanto esses comportamentos podem ser ilusórios e superficiais. Muitas vezes, essas qualidades parecem autênticas, mas, quando analisadas com um olhar mais crítico, percebemos que são estratégias desenvolvidas para alcançar um objetivo específico. A pergunta que fica é: será que esses métodos realmente funcionam a longo prazo? Será que não estamos apenas perpetuando um ciclo de relações superficiais e baseadas em ilusões? E aí, o que você acha? Já percebeu esse tipo de comportamento em algum relacionamento? Ou conhece alguém que vive uma situação parecida? Deixe sua opinião nos comentários, pois eu quero saber o que você pensa sobre essa análise. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Ainda temos muito para explorar sobre os segredos dos homens mais velhos. E acredite, o próximo ponto vai surpreender você ainda mais. Se você está curioso para descobrir o 4º segredo, continue acompanhando, pois ainda há muito a ser desvendado. Seguindo a nossa análise, vamos agora desvendar o 4º segredo que muitos homens mais velhos utilizam para encantar mulheres mais jovens: independência e estabilidade financeira. É inegável que homens mais velhos, em geral, alcançaram um nível de estabilidade em suas vidas. Eles possuem carreiras estabelecidas, experiência no mercado de trabalho e uma segurança financeira que permite uma vida confortável. Para muitas mulheres jovens, especialmente aquelas que ainda estão lutando para construir suas próprias carreiras, essa estabilidade pode ser extremamente atraente. Afinal, a perspectiva de um relacionamento com alguém que já está financeiramente seguro parece oferecer uma promessa de segurança e proteção. Porém, vamos analisar isso com um olhar crítico. Será que essa atração pela estabilidade financeira não cria uma relação desequilibrada, onde o homem assume um papel de provedor e a mulher de dependente? A crítica Red Pill sugere que, muitas vezes, essa dependência financeira se torna uma ferramenta de controle. O homem mais velho, ao oferecer estabilidade, espera, consciente ou inconscientemente, um certo tipo de lealdade e submissão. Ele sabe que sua posição financeira lhe dá uma vantagem na relação, e essa dinâmica pode acabar criando um vínculo onde a liberdade e a igualdade não são plenamente respeitadas. E por que isso é problemático? Porque essa relação baseada na dependência tende a sufocar o crescimento individual da mulher. Ao invés de vê-la como uma parceira igual, o homem mais velho pode vê-la como alguém que precisa ser protegida ou guiada, o que leva a um relacionamento desigual. Em muitos casos, essa diferença financeira impede que o relacionamento seja verdadeiramente saudável, pois um dos lados sempre detém o controle. E essa situação pode até parecer confortável a princípio, mas com o tempo, a sensação de inferioridade e dependência pode desgastar a relação, trazendo à tona conflitos e ressentimentos. O 5º segredo é algo que poucos mencionam, mas que tem um papel crucial nas interações entre homens mais velhos e mulheres mais jovens: a ausência de pressão para formar uma família. Muitos homens mais velhos já passaram pela fase de construir uma família,
seja tendo filhos ou vivendo um casamento. Agora, eles não sentem a mesma pressão para se comprometerem com uma relação tradicional ou para dar um próximo passo no relacionamento. Para mulheres jovens que ainda estão explorando sua independência e suas escolhas de vida, isso pode parecer muito atraente. Estar com um homem que não está obcecado por casamento ou filhos permite a ela mais liberdade e menos responsabilidade. Entretanto, a análise crítica Red Pill nos leva a questionar: será que essa falta de pressão é realmente um ponto positivo? Ou será que estamos falando de um homem que, na verdade, evita compromissos a longo prazo? Essa ausência de pressão pode ser uma armadilha. Ao não estabelecer compromissos claros, ele mantém o relacionamento leve e casual, o que muitas vezes impede que a mulher construa uma conexão mais profunda e significativa. Assim, enquanto ela acredita que está desfrutando de sua liberdade, o relacionamento permanece superficial e desprovido de compromisso. Essa falta de comprometimento pode ser extremamente prejudicial, especialmente quando a mulher percebe, com o passar do tempo, que o relacionamento não tem perspectivas de evoluir. É importante lembrar que, em muitos casos, as mulheres podem buscar uma relação mais séria com o tempo, e essa falta de compromisso pode se tornar um obstáculo. Nesse sentido, o que parecia ser um segredo atraente pode, na verdade, ser uma forma de evitar responsabilidades emocionais e fugir de uma relação mais comprometida. E, finalmente, chegamos ao sexto segredo, o mais importante de todos. Este último segredo pode ser, ao mesmo tempo, o mais atrativo e o mais problemático: a habilidade de criar uma fantasia de liberdade e aventura. Homens mais velhos, pela sua experiência e estabilidade, têm a capacidade de oferecer um estilo de vida mais sofisticado e livre de preocupações cotidianas. Eles já passaram pelos desafios da juventude e aprenderam a aproveitar a vida com uma perspectiva diferente. Para uma mulher jovem, esse mundo de viagens, jantares refinados e momentos espontâneos parece o ápice da aventura. Ela se sente especial, vivendo experiências que talvez não poderia ter sozinha ou com alguém da sua idade. Contudo, essa fantasia pode ser apenas isso, uma ilusão. Na crítica Red Pill, questionamos se esse estilo de vida é realmente sustentável e verdadeiro. Será que o homem mais velho está realmente disposto a compartilhar essa liberdade e aventura a longo prazo? Ou ele a utiliza como uma forma de manter o relacionamento empolgante enquanto lhe convém? Muitas vezes, esses momentos de liberdade e aventura são cuidadosamente criados para gerar uma dependência emocional, onde a mulher sente que precisa dele para experimentar o que considera uma vida plena. Essa fantasia pode se tornar um grande problema quando as expectativas não são correspondidas. A mulher, atraída por essa sensação de aventura, pode acabar se frustrando ao perceber que a realidade não corresponde ao ideal que lhe foi apresentado. E o homem, ciente dessa diferença, pode utilizar essa fantasia como uma forma de manter o controle, sabendo que, ao criar esses momentos intensos, mantém o interesse dela. Com o tempo, essa ilusão vai se desmanchando, e o relacionamento revela suas verdadeiras intenções. E então, chegamos ao ponto em que precisamos refletir. Será que esses 6 segredos realmente representam a base de um relacionamento saudável e verdadeiro? Será que a confiança, a empatia, a experiência, a estabilidade, a ausência de pressão e a fantasia são realmente o que definem um vínculo duradouro? Ou será que eles representam uma visão idealizada e superficial de um relacionamento, onde o poder e o controle se sobrepõem à autenticidade e ao respeito? Quero que você, que está nos assistindo, compartilhe nos comentários o que pensa sobre esses pontos. Você acredita que essas estratégias são válidas? Ou concorda que elas podem esconder intenções ocultas? Já presenciou ou viveu algo semelhante? Deixe sua opinião abaixo, pois quero saber sua perspectiva. E se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal Além da Rede, deixar um like e compartilhar este vídeo com amigos. Ainda temos mais para explorar e refletir sobre esses temas. Agora que já exploramos os 6 segredos e as dinâmicas ocultas que podem estar presentes em relações entre homens mais velhos e mulheres mais jovens, vamos aprofundar nossa análise e refletir sobre as consequências emocionais que esses relacionamentos podem trazer para ambas as partes.
Embora muitos desses segredos possam parecer atrativos inicialmente, é importante considerar o impacto psicológico que eles podem ter, especialmente sobre a mulher jovem. Quando falamos sobre a experiência, por exemplo, mencionada no primeiro segredo, não podemos ignorar que, apesar de ser algo valioso, ela também pode ser usada para manipular. Em muitas ocasiões, homens mais velhos podem se aproveitar de sua experiência para influenciar as opiniões e decisões da parceira, moldando-a conforme seus próprios interesses. No início, isso pode parecer uma orientação ou conselho de alguém que sabe mais, mas com o tempo, a jovem pode começar a perceber que suas escolhas e opiniões são constantemente invalidadas ou desconsideradas. Ela pode começar a duvidar de si mesma, questionando sua própria capacidade de tomar decisões, o que pode levar a uma dependência emocional. Essa dependência emocional pode ser extremamente prejudicial. Em um relacionamento saudável, ambas as partes devem sentir que têm autonomia e voz ativa. No entanto, quando um dos parceiros assume um papel quase paternalista, o equilíbrio se perde, e a mulher jovem pode se encontrar em uma situação em que se sente inferior ou até mesmo incapaz de tomar decisões sem a validação do outro. Esse tipo de dinâmica pode afetar profundamente a autoestima e a autoconfiança dela, gerando um ciclo de insegurança e dependência que se torna difícil de romper. Seguindo para o segundo segredo, o de serem homens confiantes, precisamos lembrar que confiança é algo positivo, mas também pode se tornar um problema se usada para mascarar arrogância ou dominação. Quando um homem mais velho usa sua autoconfiança para sempre ter a última palavra, isso pode gerar um ambiente onde a parceira sente que suas opiniões ou sentimentos não são levados a sério. A confiança deve ser inspiradora e respeitosa, mas, se for imposta de forma opressiva, transforma-se em uma espécie de armadura que impede o relacionamento de ter uma troca genuína. Nesse tipo de situação, a mulher jovem pode acabar assumindo um papel passivo, acreditando que, para manter a harmonia na relação, deve sempre concordar ou ceder. Isso enfraquece a dinâmica de igualdade que deveria existir e cria uma hierarquia disfarçada, onde apenas uma das partes está realmente no controle. Esse tipo de comportamento, embora sutil, é uma forma de minar a independência da mulher e de manter a relação sob uma estrutura de poder desequilibrada. Vamos também refletir sobre o terceiro segredo, que envolve a habilidade dos homens mais velhos de serem bons ouvintes. Esse é um traço realmente positivo em qualquer relacionamento, mas, mais uma vez, é importante analisar como ele é exercido. Quando um homem mais velho se coloca como um ouvinte perfeito, ele pode ganhar a confiança da parceira rapidamente. Ela se sente compreendida e acolhida, criando um vínculo emocional intenso. No entanto, se essa escuta é usada apenas como uma estratégia para manter a jovem dependente emocionalmente, o relacionamento se torna tóxico. A escuta deve ser uma forma de respeito mútuo, e não uma ferramenta de controle. Imagine uma situação em que a mulher percebe, com o passar do tempo, que tudo o que ela compartilha, todas as suas vulnerabilidades e inseguranças, são usadas pelo parceiro para manipulá-la emocionalmente. Ele sabe exatamente como ela pensa, quais são seus pontos fracos e com isso consegue prever ou controlar suas reações. Essa situação, longe de ser um relacionamento saudável, se aproxima de um tipo de abuso psicológico, onde o homem utiliza o conhecimento que possui sobre a parceira para garantir que ela permaneça ao seu lado. Esse tipo de abuso é sutil e pode demorar a ser percebido, pois no início parece apenas que o parceiro é compreensivo ou atento. No entanto, à medida que a mulher se torna mais dependente desse apoio emocional, ela se torna mais vulnerável a manipulações, pois teme perder o único espaço em que sente que é ouvida. Assim, o que parecia ser um segredo de atração, na verdade, se revela uma armadilha que limita a liberdade emocional dela. Ao explorarmos o quarto segredo, que fala sobre a estabilidade financeira, também precisamos observar as armadilhas que podem estar escondidas nesse tipo de segurança. A estabilidade financeira é algo muito atraente, especialmente para jovens que estão no início de suas carreiras e ainda enfrentam dificuldades econômicas. No entanto,
Quando essa segurança é oferecida em troca de controle, o relacionamento se torna mais uma transação do que uma parceria real. O homem, ao assumir o papel de provedor, pode começar a estabelecer regras, decidir como o dinheiro será usado e até limitar a liberdade da parceira. Esse controle financeiro pode ser extremamente perigoso, pois cria uma dependência que vai além do emocional e atinge o âmbito prático. A mulher pode sentir que, ao se afastar dessa relação, perderá não apenas o parceiro, mas também o estilo de vida e a segurança que ele oferece. Esse tipo de manipulação financeira é uma forma muito eficaz de controle, pois mistura o amor com a dependência material, o que torna o rompimento ainda mais difícil e doloroso. Por fim, voltando ao sexto segredo, que envolve a criação de uma fantasia de liberdade e aventura, temos um dos aspectos mais sedutores e, ao mesmo tempo, mais ilusórios desse tipo de relacionamento. Muitos homens mais velhos oferecem uma vida cheia de experiências extraordinárias, prometendo um mundo de diversão, viagens e momentos únicos. A jovem é atraída por essa promessa de uma vida plena e aventureira, onde tudo parece possível e as responsabilidades ficam em segundo plano. No entanto, essa promessa, quando observada de perto, revela-se insustentável. A realidade é que essa fantasia é, muitas vezes, um recurso temporário, algo que é oferecido para impressionar, mas que dificilmente se mantém a longo prazo. Quando o relacionamento se estabiliza, essa aventura pode dar lugar a uma rotina que não atende às expectativas iniciais da mulher. E essa desilusão pode ser dolorosa, pois ela sente que foi enganada por uma imagem que, na verdade, não correspondia à realidade. Assim, ao longo desses segredos, vemos que a atração entre homens mais velhos e mulheres mais jovens pode ser complexa e cheia de nuances. O que parece ser um relacionamento encantador e baseado em qualidades positivas pode, na verdade, esconder dinâmicas de poder e controle que não são saudáveis. É importante que as mulheres jovens estejam atentas a esses sinais e que reflitam sobre o tipo de relacionamento que desejam construir. A pergunta que fica é: o que realmente estamos buscando em um relacionamento? Será que vale a pena abrir mão de nossa autonomia e liberdade em troca de uma sensação temporária de segurança e aventura? À medida que vamos encerrando essa análise, é essencial refletir sobre as implicações mais profundas desses segredos e o que eles revelam sobre os relacionamentos entre homens mais velhos e mulheres mais jovens. A grande questão aqui não é apenas entender quais qualidades tornam um homem mais velho atraente, mas também observar como essas qualidades são utilizadas e como elas podem impactar a vida e o bem-estar emocional de sua parceira mais jovem. Para muitas jovens, o interesse por homens mais velhos não é apenas uma questão de atração física ou charme. É uma busca inconsciente por estabilidade, segurança, orientação e, muitas vezes, validação. O homem mais velho representa alguém que já percorreu caminhos, que sabe o que quer e que, em teoria, pode oferecer uma vida mais segura e estruturada. No entanto, essa segurança pode se tornar uma faca de dois gumes. Quando a jovem entra em um relacionamento em busca de um porto seguro, ela corre o risco de se anular e de depender do outro para construir sua identidade e seu futuro. Uma questão crucial a ser considerada é o quanto essa dependência pode limitar o crescimento pessoal e a autodescoberta da mulher. Ao invés de explorar o mundo e descobrir suas próprias capacidades, ela pode acabar aceitando o papel de coadjuvante na vida de alguém que já traçou seu caminho. Esse é um dos riscos mais sutis, mas também um dos mais perigosos. Afinal, relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambas as partes crescem juntas, e não onde uma das partes sacrifica seu desenvolvimento para fortalecer a estabilidade da outra. Vamos retomar a ideia da autoconfiança, mencionada anteriormente, mas com um olhar crítico. Homens mais velhos tendem a ter uma postura mais assertiva e segura, o que é realmente atraente para muitas mulheres jovens. No entanto, em alguns casos, essa autoconfiança pode ser usada para mascarar uma rigidez ou até uma falta de flexibilidade emocional. Eles podem ser menos receptivos a mudanças e mais inclinados a impor seus valores e perspectivas. Em um relacionamento assim, a jovem pode sentir que precisa se conformar a um molde para agradá-lo ou para se encaixar na visão de mundo dele.
Esse tipo de controle sutil é um dos aspectos mais complexos a serem identificados, porque muitas vezes não é percebido como controle, mas como orientação ou sugestões bem intencionadas. Entretanto, quando a jovem se encontra mudando constantemente para agradar o parceiro, adaptando suas opiniões, comportamentos e até objetivos de vida, é sinal de que a relação perdeu o equilíbrio. Em vez de ser uma troca onde ambos aprendem e evoluem, a dinâmica se torna uma via de mão única, onde só uma das partes se molda para manter a harmonia. Esse fenômeno é comum e está amplamente documentado por estudiosos críticos da visão tradicional da Red Pill. O renomado psicólogo Jordan B. Bloom, por exemplo, argumenta que muitos homens, especialmente aqueles mais velhos, podem usar essa orientação como uma maneira de se manter no controle da relação. Em seu estudo no capítulo 10, Bloom explora como esses relacionamentos podem se transformar em ambientes controladores, onde o parceiro mais velho dita as regras e impõe suas expectativas. Agora, vejamos o aspecto da fantasia de liberdade, mais uma vez, mas com uma análise crítica. A ideia de que o homem mais velho oferece uma vida de aventura e sem as limitações de uma relação tradicional é algo que atrai muitas jovens. No entanto, esse conceito de liberdade, muitas vezes, é ilusório. A liberdade que ele oferece está condicionada aos termos e desejos dele, e pode evaporar rapidamente quando ele sente que a parceira está ganhando muita autonomia ou se distanciando de sua influência. A experiência de Emma Goldsmith, uma autora e crítica renomada de relações baseadas na dinâmica Red Pill, ilustra bem essa questão. Em seu livro, A Ilusão da Liberdade Relacional, ela relata que muitas jovens entram nesses relacionamentos acreditando que terão mais independência, apenas para descobrir que estão emocionalmente presas a um parceiro que controla os momentos de aventura e dita as regras da liberdade. O que parecia uma fuga do convencional se transforma em uma prisão emocional, onde a jovem tem que se conformar às expectativas do parceiro para manter a ilusão de uma vida plena e livre. O que estamos tentando trazer com essa análise é um chamado para que as jovens não romantizem essas relações sem antes refletir profundamente sobre as implicações a longo prazo. É importante lembrar que, enquanto algumas dessas dinâmicas podem parecer atraentes ou até inofensivas no início, elas podem se transformar em padrões de manipulação e controle. É necessário que cada um avalie seus próprios valores e desejos, e entenda que ninguém deve sacrificar sua individualidade ou se colocar em uma posição de submissão emocional em troca de qualquer tipo de segurança ou aventura. Para os homens mais velhos, essa é também uma oportunidade de autorreflexão. Será que, ao entrarem em relacionamentos com mulheres mais jovens, estão buscando apenas companhia, ou também desejam alguém que os admire e valide sua experiência de vida? Em muitos casos, esses relacionamentos podem satisfazer um ego frágil, que precisa de constante reforço para se sentir relevante e admirado. Essa carência emocional, muitas vezes disfarçada de autoconfiança, é um traço que precisa ser observado e compreendido. A verdade é que, quando ambos os lados entram em uma relação buscando preencher um vazio ou uma insegurança, a base desse relacionamento é construída em terreno frágil. Ao invés de crescerem juntos, a relação se torna uma tentativa de preencher lacunas emocionais, onde cada um depende do outro para se sentir completo. Esse tipo de dependência, embora possa gerar uma ligação intensa, dificilmente leva a uma parceria saudável e duradoura. Como conclusão, é essencial que todos nós, independente da idade ou do gênero, estejamos conscientes das nossas motivações ao iniciar um relacionamento. É saudável admirar qualidades no outro e querer aprender com a experiência de alguém, mas é fundamental manter nossa independência emocional e nossa individualidade. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários sua opinião sobre esses pontos e compartilhe suas experiências. Se inscreva no canal Reflexões Red Pill e, se gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com amigos que possam se interessar por essa análise crítica. No final do vídeo, sugerimos que assista também aos vídeos As Verdades sobre a Atração por Parceiros Mais Velhos e Dinâmicas de Poder nos Relacionamentos, para aprofundar ainda mais nesse tema
e entender como essas questões influenciam nossas escolhas e relacionamentos. Esse foi um convite para reflexão. Relacionamentos são complexos, e entender as nuances da atração, das expectativas e do poder emocional que carregam é uma jornada que vale a pena. Se algo ressoou em você, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Afinal, estamos todos aqui para aprender e crescer juntos.